Shalom a todos. Vamos dar continuidade com a leitura de Romanos. Hoje capítulo 13. Deixa eu ver quantos versículos tem. Dá tempo de fazer de uma vez. Tem poucos versículos. Ok? Recomendo que vocês leiam toda a carta aos Romanos. Todos os vídeos tá aqui, tanto na minha página do Facebook quanto no YouTube. Bíblia Diária Helena, ok? Então vamos lá na graça de Deus. Que todos estejam fazendo a leitura de Romanos 13, capítulo 13. Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ok? Amado do Senhor, que conheceu o Senhor, já depois da morte e ressurreição, ele conheceu a Cristo. Vamos lá. Que todos estejam sujeitos às autoridades. Aqui ele já está falando para a igreja sobre autoridades, ok? Sabemos que a autoridade, ela não é só a polícia que é autoridade, não é só o presidente que é autoridade. A autoridade, um médico ele é autoridade na saúde, o professor ele é autoridade na classe de aula. Autoridade é tudo aquilo que você recebe, que foi delegado a você, para você fazer, ok? Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, ok? Aleluia. Então aqui fala a autoridade superior. Toda autoridade é superior. Toda autoridade é superior. Ela pode ser, como é que eu posso dizer? Se ela está naquele ofício ali, por exemplo, um presidente de uma mesa de eleição é uma autoridade. E ali vai ter que acatar o que ele falou. Pode ir ali uma pessoa muito importante ali votar, mas o presidente ali da mesa tem autoridade. Então, toda autoridade ela é superior. A autoridade superior para mim já está falando repetir, falar autoridade superior, já está repetindo a mesma palavra, porque a autoridade já é superior. Se a pessoa está ali como autoridade de algo, ela já é superior a quem está sendo subordinado por ela. Ok? Então vamos lá. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ok? Então, nós precisamos entender bem esse versículo, porque é justamente esse versículo que pode fazer com que, se a igreja estiver aqui na terra ainda, muitos vão usar esse versículo e pode cair aceitando o sinal da besta. E aí, temos que saber interpretar esse versículo. Tem coisa na Bíblia que você não pode falar só sobre aquele assunto. Você vai ter que falar um outro assunto também. Por exemplo, o apóstolo Pedro falou para as autoridades de Jerusalém: importa obedecer a Deus do que a vocês. Prendeu, falou que não era mais para tocar no nome de Jesus. O apóstolo Pedro falou: importa obedecer a Deus do que vocês. E eles estavam ali diante das autoridades. Então, aqui Paulo fala para a gente obedecer às autoridades. Ok? Ele não explica o que autoridades são. Autoridade, hoje nós sabemos que autoridade não é só lá, como eu disse, só um presidente ou só um policial. Autoridade é aquele que tem autoridade naquela área. Ok? E
Então aqui fala pra gente não resistir, né? Porém, quando se trata de negar fé, aí você... Aí entre negar a fé, igual as autoridades romanas falava que tinha que adorar os imperadores. E os cristãos não adoravam, porque isso está fora da palavra de Deus. Então a gente precisa entender muito só o que é esse versículo. Muito mesmo. Porque se a autoridade vai mandar você fazer uma coisa que é antibíblica, você não pode fazer. Ok? Que o eterno Deus nos dê discernimento e sabedoria. Porque muitas pessoas, elas vão lendo a Bíblia assim e elas não analisam outros textos. Por que que o apóstolo falou aquilo? Não, tem gente que vai assinar loucura. Não observa. Por isso que eu estou falando que nós precisamos observar. Então vamos lá. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela. Ok? Por isso que eu falo. Nós precisamos entender exatamente o que Paulo está falando aqui. Mesmo porque Paulo foi preciso falar sério com as autoridades. Eles mandavam prender Paulo, mandava açoitar, nem tomava conhecimento do que estava se passando. E Paulo chegava e falou para eles assim: mas vocês podem fazer isso com o soldado romano? Aliás, com o cidadão. E vocês podem fazer isso com o cidadão romano? E as autoridades ficavam assustadas, porque elas estavam fazendo coisa errada. Ok? Então, quando fala aqui de resistir à autoridade, a gente tem que ter sabedoria para entender esse versículo. Precisamos ter sabedoria para entender esse versículo, gente. É sério. Os dias que nós estamos vivendo na Terra, onde o que é errado virou certo, o que é certo virou errado, nós precisamos ter discernimento. Mas Deus dá. Vamos continuar. Versículo 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Ok? Então aqui está falando de praticar o mal. Okay? E pregar o evangelho não é praticar o mal. Se a pessoa vai ser condenada porque está pregando o evangelho, ela vai ser condenada. Ela vai estar sendo perseguida pelo amor a Jesus. Ela não está fazendo mal. Mas as leis humanas vai julgar ela como se ela estivesse fazendo mal. Então a gente precisa entender tudo isso. No lugar que é proibido é assim. Ok? Tem lugar que tem que ter muita sabedoria para pregar o evangelho. Muito mesmo. Vamos lá. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Na época que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, o cristianismo não era perseguido ainda lá, ok? Não era. Depois veio um tempo que o cristianismo... Aliás, nem tinha ainda... Tinha só lá uma igreja cristã, mas não tinha essa igreja que nós conhecemos hoje, que acabou unindo-se com o Estado, não tinha. Ok? E não tinha perseguição. Depois, quando entrou o imperador lá, X, que eu nem vou falar o nome dele aqui, se vocês pesquisarem na história, ver qual foi o imperador que mandou matar Paulo e Pedro. Aí ali começou a perseguição, mas tinha uma época que não tinha perseguição dos cristãos. Então a gente tem que ver tudo isso, ok?
E Paulo, ele ganhou muito soldado romano para Jesus. Muito, muito, muito. Aleluia. Vamos lá, vamos continuar lendo. Por que Paulo foi preso lá? E por que Paulo foi preso lá? Porque ele já foi mandado de Jerusalém. Porque era em Jerusalém que as pessoas queriam acabar com Paulo. Por causa disso. Ok? Paulo estava preso em Roma, não foi porque os romanos estavam perseguindo Paulo. Foi porque o povo de Jerusalém entregou Paulo para as autoridades romanas, dizendo que Paulo estava causando problema por pregar o evangelho. A gente precisa conhecer a história direito, né? Mas vamos continuar aqui, versículo 6. É por isso também que vocês pagam imposto, porque as autoridades são ministros de Deus. Tá vendo? Tá tendo problema ali por causa de imposto. O pessoal não queria pagar imposto, até hoje é assim. Até hoje é assim, ok? E por isso também que vocês pagam imposto, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então, quem realmente é filho de Deus precisa pagar imposto, da forma correta. Tem um limite X que a pessoa não precisa pagar imposto, mas tem outro limite que precisa, dependendo do que ganha. Vamos lá. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ok? Então, tem várias coisas para você dar às autoridades. Uns é pagando imposto. Ok? Outros é respeitando. E outros é dando honra. Tudo é a forma de reconhecer as autoridades. Então, vamos lá. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. O Senhor Jesus não quer que a gente fique devendo. Se você está encrencado com dívida, peça socorro a Ele. Vamos continuar aqui. Pois esses mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra seu próximo. Ok? O amor não pratica o mal contra seu próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, eles falavam muito da lei, que é a Torá. Até hoje falam muito, muito, muito. Mas o que o apóstolo Paulo falou? O amor não pratica o mal contra o próximo. Então, eles estavam praticando o mal contra o apóstolo Paulo. Então, aquilo não era amor. Praticou mal contra Jesus e praticou com os apóstolos. Aquilo não era amor. E aí ele termina falando que o cumprimento da lei é o amor. Então, se eles estavam fazendo mal, dizendo que estava cumprindo a Torá, é mentira. Não estava cumprindo a Torá coisa nenhuma. Porque cumprir a Torá, o cumprimento da Torá é o amor. Ok? Deus seja louvado. Até hoje, se alguém diz que eu cumpro a Torá e odeio os outros e vive xingando, jogando praga, toma vergonha na cara, para de falar que você cumpre a Torá. E nem o evangelho, não está cumprindo nem o evangelho também não. Não vamos mentir. Para que não vamos mentir? Vai enganar quem? A Deus ninguém engana. E nem a quem conhece a Bíblia. Porque Deus já nos avisou. Vamos lá, versículo 11. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se há 2000 anos, quase 2000 anos, o apóstolo Paulo falou isso, imagina nos dias de hoje, gente. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Deixa as obras das trevas, gente. Jesus está voltando.
ok? Vai alta a noite e o dia vai chegando, o dia de Jesus, ok? O dia da ira de Deus. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, ok? Não em imoralidade e libertinagem, não. Não em discórdia e ciúmes, briga, contendas, não. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne, ok? Às vezes a pessoa ela não está na bebedeira e nem na imoralidade, mas ela está em discórdia, em ciúmes. Ela vai estar em pecado também. Não adianta ficar falando do outro que está lá cometendo pecado, que ele vai dar conta para Deus. Se a pessoa é um comelão, às vezes fala de quem bebe, mas come demais. Também é pecado. Ok? Vive brigando, tem inveja de todo mundo. Isso também é pecado. Igual a bebedeira, igual a imoralidade. Isso também é pecado, ok? Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Tem várias formas de satisfazer os desejos da carne. Que o Senhor Jesus nos ajuda a vencer a carne. Ok? Tem várias formas. E até algumas formas que a gente acaba afetando ainda os outros, ainda prejudicando a vida dos outros. Então já é 2 pecados, é o seu e mais o que você vai fazer outra pessoa pecar. Então as coisas de Deus é séria. É séria. Revistamos-nos das armas da luz. O cumprimento da lei, da Torá, é o amor. Não adianta cair xingando os outros, jogando bomba, querendo matar todo mundo, dizendo que está cumprindo Torá, não. Vamos ver o que Jesus pediu. Fiquem todos na Shalom, até a próxima. Shalom, shalom.